Agora que vimos como fazer backup pelas mídias USB, agora vamos ver como fazer partições no seu HD. Imagine que você consiga salvar 8 GB de arquivo do seu cliente, mas daí você vê que ele tem 100 GB de arquivo e ele não quer perder nenhum, pois são fotos, séries, filmes que ele gosta muito. O que você faz? Para evitar essa perda de arquivos, a única coisa a ser feita é criar uma partição no HD do próprio cliente. Assim os arquivos ficarão lá e você poderá formatar o computador, instalar o Windows e quando você for lá na partição criada, todos os arquivos dele estarão lá. Mas então, como seria essa partição que eu tanto falo? Partição nada mais é do que dividir o seu HD em 2 partes ou mais. Mas relaxa que isso não é difícil. Ao abrir meu computador no seu PC, você pode ver que tem um disco e esse disco se chama C. Nesse caso, o seu computador só tem uma única partição. Se no seu computador tem a opção C e D, então você tem 2 partições. Mas você pode ter quantas você quiser. Aqui no meu caso, a opção D não é uma partição, é um drive de CD. Você pode ver aqui, ó, unidade de CD. Daí ele colocou na D. Essas letras são aleatórias. A gente vai ver isso daqui a pouco, o motivo. Mas como eu disse, você pode ter quantas partições você quiser. Você pode ter uma partição para o Windows, outra partição para arquivos importantes e outra para filmes e séries. E você pergunta, por que ter várias partições? A resposta é simples, segurança. Quando você faz isso, você fica mais seguro, pois a gente nunca sabe quando surge um problema e do nada ele afeta o Windows. E daí ele trava, dá aquela famosa tela azul e daí sua única opção é formatar. Só que todos os seus arquivos estão junto com o Windows. Daí se você formatar, você vai perder. Nesse método de fazer partições, você separa seus arquivos do sistema operacional. Assim, quando você der problema, ou melhor, quando der problema no Windows, você vai formatar, mas não vai perder nenhum arquivo importante. Agora que você sabe disso, só preciso falar mais uma coisa. Toda partição ela vai receber uma letra do alfabeto. E quando você estiver criando suas partições, você pode colocar a letra que você quiser, inclusive mudar as que já tem. Mas é o seguinte, o Windows ele determinou que por padrão a letra C seria para determinar a partição onde o Windows estivesse instalado. Por isso, se você alterar a letra dessa partição, você terá muitos problemas, pois nenhum dos seus programas instalados vai funcionar. Então não mude a letra da partição do Windows, ela é padrão C. Tendo isso em mente, só preciso falar mais uma coisa, e agora é em relação ao tamanho dos arquivos. 8 bits equivalem a 1 byte. 1000 bytes equivalem a 1 megabyte. 1000 megabytes equivalem a 1 gigabyte. 1000 gigabytes equivalem a 1 terabyte. Precisa decorar isso? Não. É uma ferramenta de consulta. Não precisa decorar. Eu quero que você assista esse vídeo e faça logo em seguida uma partição. Faça 4 partições para que você realmente pegue o jeito da coisa. Então, vamos começar. Bom, primeiramente você vai lá em Meu Computador, vai clicar com o botão direito e vai clicar em Gerenciar. Abrindo essa janela aqui, você vai clicar em Gerenciamento de disco. Essa aqui é a página onde nós iremos criar nossa partição. Você está vendo aqui que nós temos apenas uma partição, que é a partição C, que ela tem 100 GB e está em NTFS. Como eu disse, podemos criar quantas partições nós quisermos. Essa partição que está reservada pelo sistema é uma partição criada pelo próprio Windows para administrar alguns arquivos que ele mesmo cria. Para criar uma nova partição, nós iremos clicar com o botão direito em cima de C, iremos ir em diminuir volume, e agora ele vai consultar alguns dados para ver se a gente pode fazer isso e quanto a gente pode diminuir.
Abrindo essa tela aqui, a gente vai colocar o tamanho de quanto espaço a gente quer diminuir da partição principal. E esse volume que a gente vai diminuir vai ser o volume em memória que a gente vai criar nossa segunda partição. Eu vou diminuir 7.000 megabytes para criar uma partição de 7 gigas. Pronto, ele criou aqui uma quase nova partição que está escrito não alocado. Com essa memória não alocada é que a gente vai criar nossa partição. Vamos clicar com o botão direito e clicar em novo volume simples. Avançar. A gente deixa o total o espaço em disco máximo. E aqui, como eu disse, você pode atribuir a letra que você quiser. Eu vou escolher a letra A. Avançar. Aqui a gente deixa NTFS, deixa o tamanho padrão e coloca o nome que você quiser na sua partição. Deixa executar uma formatação rápida e avançar. Concluir. Pronto. Agora a gente tem uma nova partição. E agora eu vou criar outra partição. Veja que sempre o processo vai ser o mesmo. Aqui, ó, nós temos 3 partições. Uma que é do AC, onde vai estar os arquivos do Windows. A outra que é arquivos importantes, que é uma partição com a letra A. E outra para filmes, que tem a letra F. Agora que você já sabe, é só criar suas partições e começar a brincadeira. Como eu disse, crie no mínimo umas 4 partições para você pegar o jeito. Agora, irei falar para vocês sobre armazenamento em nuvem. Apesar de eu ter um HD externo de 2 TB, eu coloco meus arquivos na nuvem também. Porque caso alguma coisa aconteça no meu computador, no HD, eu ainda vou ter acesso aos meus arquivos, pois eles estarão na nuvem. Mas o que é essa nuvem? É simples. As empresas, elas têm máquinas incríveis. Se você acha que 2 terabytes é muita coisa, empresas como a Google têm máquinas de armazenamento poderosas que passam dos petabytes de armazenamento. Então, o que acontece? Eles têm um serviço de armazenamento em nuvem. Como assim? Eles têm servidores de armazenamento e você tem arquivos. Você faz upload dos seus arquivos para os servidores deles e eles ficam disponíveis para você acessar em qualquer lugar. Basta ter internet. É por isso que deram o nome de nuvem, porque você pode acessar de qualquer lugar. Só em explicação de alguns termos, servidor é uma máquina que armazena dados e você pode acessá-los tendo autorização. No caso, a gente tem acesso com um login e senha, como você tem acesso aqui na Udemy. Download se fôssemos traduzir, seria carregar para baixo. Ou seja, tem uma foto na internet e você quer ela no seu computador. Imagina como se a internet estivesse em cima e seu computador embaixo. Daí você vai fazer download da imagem, ou seja, da internet vai para o seu computador.
Agora, o termo upload é o contrário. A internet continua em cima, o seu computador embaixo, mas agora você vai pegar a foto do seu computador e colocar na internet. Então você vai fazer upload, você vai carregar a foto para cima, para a internet. Vamos começar. O Mega. O Mega é um serviço de armazenamento que é gratuito e ele oferece 50 gigas para você de armazenamento. É realmente muita coisa, mas eu não confio muito nele porque o Mega está envolvido em algumas confusões com a polícia. Isso já faz alguns anos, mas, sendo sincero, vai que você coloca sua vida no Mega e a polícia chega do nada e fecha os servidores deles. Você simplesmente perde tudo que você colocou lá. Mas até lá, tá de boas, porque 50 gigas é muita coisa. Temos também o Dropbox. Ele te oferece 2 gigas gratuitos e você pode ganhar ainda mais indicando seus amigos, podendo chegar a 16 gigas de armazenamento grátis. Se você estourar esses 16 gigas de armazenamento, o único plano após isso é de 1 terabyte, que custa mensalmente R$ 35. Tem também o Google Drive. O serviço de armazenamento em nuvem que eu uso atualmente é o Google Drive. Ele oferece para você 15 gigas gratuitos, e quando você estoura isso, ele oferece planos mensais, só que diferente do Dropbox, ele tem um plano de 100 gigas. É esse plano que eu tenho atualmente. Ele custa R$ 7 por mês. Daí você vê a diferença, entendeu? Porque eu estou usando 100 gigas há mais de 6 meses e ainda nem passou de 60 gigas. Enquanto o Dropbox eu estaria pagando R$ 35 à toa. No Google Drive tem o plano de 1 terabyte também e planos acima disso. De 1 terabyte custa R$ 35 também, igual o Dropbox. Então, existem vários outros, mas eu acho que esses três são os melhores. O primeiro por causa do tanto de armazenamento gratuito. O segundo é por ser um dos mais conhecidos, a segurança dele é muito boa, só a interface do site que eu não gosto muito de usar. E também tem o Google Drive, que os planos são melhores e a segurança e o design também é muito boa. Qual é o melhor? Bom, isso quem diz é você. Eu usei o Mega e o Dropbox muito pouco para falar sobre eles. Você pode acabar achando um deles melhor do que o Google Drive. Vai depender de pessoa. Agora, pessoal, iremos falar sobre arquitetura de sistemas. Não precisa se preocupar porque não é algo difícil, ok? Olha só, nós temos duas arquiteturas de sistema. São elas 32 bits e 64 bits. Qual a diferença delas? Simples. Como eu disse, é só um conceito. 64 bits consegue processar mais dados que a de 32 bits. Ponto. Só isso. Então, quando você tiver com um cliente que tem um computador que suporta sistema operacional de 64 bits, instale o de 64 bits, porque ele é melhor. Antes da instalação, eu vou mostrar para vocês como você faz para verificar se o computador suporta ou não 64 bits e qual a versão que está instalada atualmente no computador. E só mais uma coisa, você também pode se deparar com as seguintes coisas: x86 e x64. O que significa isso? x86 se refere a 32 bits e x64 se refere a 64 bits. Por quê? Sendo sincero, eu não sei. Só sei que é assim. Então, então, recapitulando, a diferença de 32 bits e 64 bits é que de 64 bits processa mais dados que a de 32. 64 bits é melhor. Apenas isso. Opa, pessoal, tudo bem?
Agora, vamos verificar a capacidade do seu hardware. Muito simples. A capacidade do hardware é os componentes que seu computador tem e se eles suportam determinados softwares, sim ou não. Os principais componentes são o processador, a arquitetura, a memória RAM, seu HD e o monitor. Vamos explicar cada um deles. Os processadores vão, como o nome já diz, processar as tarefas que seu computador precisa para funcionar. Quando você abre o Google Chrome, por exemplo, é ele quem processa os arquivos necessários e os envia para a memória RAM. A arquitetura, como já vimos, tem apenas duas, 32 bits, que pode ser representado como x86, e também 64 bits, que pode ser representado como x64. A memória RAM é uma memória temporária. Por quê? Porque quando você desliga o computador, a memória RAM é apagada. Ela só funciona enquanto seu computador estiver ligado, pois nela ficam as tarefas processadas. No exemplo, abrimos o Google Chrome. Os arquivos necessários foram processados pelo processador e depois enviados para a memória RAM. E quando isso aconteceu, a tela do Google Chrome apareceu para você usar. Daí, se nós fecharmos o Google Chrome, ele irá sair da memória RAM. O HD é a memória permanente, ou seja, se você colocar um arquivo, ele vai continuar lá, quando você ligar e desligar o computador. E o monitor é a tela que você vê seus programas, arquivos e também este vídeo. Então vamos lá. Primeiro, vá em Meu Computador, clique com o botão direito e vá em Propriedades. Nessa tela que vai abrir, você pode ver todas as características do seu computador. Você pode ver o processador, o meu aqui é um Intel i3 com 2 GHz de processamento. Você pode ver quanta memória RAM ele tem 1,6 GB de memória RAM. O sistema operacional que está instalado é de 64 bits, isso é muito importante. E também o nome do computador, mas essa informação não é importante porque você pode mudar ela. Agora, como que você faz para verificar se um computador ele tem suporte para 64 bits? Eu deixei para download aqui nesse vídeo o 64-bit Checker. Você pode baixar ele, você não precisa instalar, é só baixar e abrir. Clique em executar. E nessa tela ele já te mostra tudo que você precisa saber. Esse 64-bit gigante é a arquitetura que está instalada agora no PC. No meu computador ele está instalado 64 bits. E aqui embaixo ele mostra se o seu PC ele tem ou não a arquitetura, ele tem suporte para 64 bits. Aqui está escrito, sua CPU suporta 64 bits. O CPU é a mesma coisa que processador. Então ele está dizendo que o meu computador ele suporta um sistema operacional de 64 bits. Lembrando que se um computador, se você tiver um cliente que o computador dele suporte 64 bits, instale o de 64 bits porque ele é muito melhor. Ele é muito mais rápido, processa mais dados. Bom, agora que você já aprendeu tudo necessário, já vamos começar a iniciar a preparação para a formatação. Hoje você vai aprender o que é ISO. E vai ser um vídeo rápido, pois é simples demais. ISO é uma extensão de arquivo. E o que seria uma extensão de arquivo? Vamos dar exemplo. Imagem.jpg, imagem.jpeg, vídeo.avi, vídeo.mp4, vídeo.mkv. A extensão de um arquivo determina o que aquele arquivo é. Como você viu nos exemplos, JPG e JPEG são extensão para imagens, AVI, MP4 e MKV são para vídeos. Música.mp3. MP3 é uma extensão para áudios. Nos sistemas operacionais, quando fazemos download de chamamos o arquivo de imagem. Então, se você ouvir por aí alguém falar para você baixar a imagem ISO do Windows 10, ele simplesmente está falando para você baixar o sistema operacional em formato ISO. Por exemplo, Windows 10.ISO.